Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje vamos contar o final da saga de quando o Batman foi um Lanterna Branco. E se preparem porque vai ter muita coisa louca, inclusive uma outra pessoa virando Lanterna Branco. Então, sem mais enrolação, roda a vinheta e vamos lá! Então pessoal, essa é a última parte da saga de quando que o Batman virou um Lanterna Branco. E toda essa história foi escrita pelo Bendis, que está sendo extraordinária numa HQ chamada Batman Universe. Na última edição, vimos que o Batman está atrás do Vandal Savage, que buscava ficar com um ovo Fabergé, na qual são peças de joalheria muito raras e caras. Contudo, a verdade é que dentro do ovo estava um anel do Lanterna Branco. O anel escolhe o Batman e ele vira um Batman Lanterna Branco no final da última edição. O problema é que isso era poder demais para o morcegão e ele não consegue controlá-lo. É então que a tropa dos Lanternas Verdes aparece para deter o Batman. Só que o herói, sem ter controle do que está fazendo, solta uma mega explosão de energia do anel e vai parar em outra dimensão. E assim começa a sexta edição e que promete muita coisa. Vemos o Batman vagando nesse mundo. Ele percebe que está em apuros e diz que está dentro do anel do Lanterna Branco. Isso ou então ele morreu e foi para o céu, segundo o próprio morcego. O Batman se ajoelha e senta numa posição de meditação. Então ele pergunta para o anel qual é a sua função. Ele não escuta nada, mas continua falando e se apresenta dessa vez como Batman. E, ainda sem resposta, o herói respira e tenta de novo. Na Terra, os Lanternas Verdes estão enfrentando o exército ninja do Vandal Savage. E vemos ali o Asa Noturna muito preocupado com o Batman, que ainda está ali, só que desacordado. Então, a teoria do Batman estar dentro do anel do Lanterna Branco faz muito sentido. Mas se preparem porque tem muito mais coisa além disso. Voltando à dimensão do Batman, ninguém ainda respondeu ele. Então, o herói começa a recitar o lema dos Lanternas Verdes. É quando aparece um guardião versão bebê na sua frente. O Batman olha com cuidado e se apresenta ao guardião. O azulzinho parabeniza o Batman por ele ter sido escolhido como protetor da galáxia. E o morcegão pergunta como que isso aconteceu. O nome dele é Seda e ele diz que o Batman foi escolhido pela sua coragem e moralidade. Ele é o criador do anel do Lanterna Branco, o anel original. O Batman pergunta se ele é um programa dentro do anel, e o mesmo responde que sim. O morcegão, então, pergunta a idade dele, mas o programa não sabe responder, o que reinicia a conversa entre eles. Então, o Batman volta a ficar com a roupa do Lanterna Branco, e o guardião explica sobre a bateria do anel, e o Batman percebe que tem algo de errado no que está acontecendo. Ele diz que esse anel é o protótipo dos anéis dos Lanternas Verdes e que está danificado e corrompido. E isso afeta inclusive o programa do Guardião. E por isso, esse anel é uma grande ameaça nesse momento. E agora voltamos para a Terra, onde o Savage está pronto para aprontar. O Savage diz que o anel branco é dele. E é nesse momento que o Batman acorda, mas sem os poderes do Anel Branco. O Asa Noturna pede ajuda, mas os Lanternas se recusam a tocar no corpo do Batman. O morcegão fala que está tudo bem e que o anel o deixou, e que ele escolheu um novo hospedeiro. E esse alguém é o Vandal Savage. Assim, o vilão recebe o anel e carrega o seu novo poder. O Batman tenta impedi-lo, mas é inútil, porque o Savage já é um Lanterna Branco. Ele diz que esperou a vida inteira por isso,
Ele é tão poderoso que os anéis dos Lanternas Verde param de funcionar. De cara, o Savage vai no Batman e diz que irá fazê-lo desaparecer do universo. E então, utiliza o seu anel. Contudo, é a partir desse momento que as coisas ficam totalmente sem noção. E elas só vão fazer sentido lá pro final da história. Então fiquem calmos que eu vou explicar tudinho no momento adequado. E pessoal, se vocês estão curtindo o vídeo, deixa aquele joinha ou comentário, porque isso ajuda bastante o canal. Valeu? Vemos uma pessoa amarrada. Alguém tira a venda de seu rosto e descobrimos que é o Charada. Quem o sequestrou foi o Deathstroke. O vilão anti-herói pergunta onde está o Vandal Savage, mas o Charada se recusa a falar. Então surge um Bruce Wayne cheio de barba perguntando novamente para o Charada. A verdade é que o Bruce está pagando para o Slade para conseguir a localização do Vandal Savage. E assim, ele consegue. No painel seguinte, vemos Bruce Wayne escalando a torre do Vandal. O Bruce invade o castelo do vilão com certa facilidade e encontra o Savage caído no chão, com seu anel branco brilhando. O Bruce diz que foi levado até ali, pois era o anel que estava o chamando. O Savage não se mexe, mas é quando a sua mão levanta e o anel sai em direção à mão do Bruce. E quando isso acontece, voltamos para o Batman Lanterna Branco dentro do holograma. Alguém então pergunta se o Batman dali é o verdadeiro. E quem falou isso foi o Vandal Savage, que também está preso dentro do holograma do anel. Esse Batman não sabe exatamente o que está acontecendo, e o Savage diz para ele que sempre esteve certo, e de como que o Batman tentou alertá-lo, mas que foi inútil. E bem, o que acontece é que o Savage utiliza o poder do Lanterna Branco para mudar todo o universo e assim o Batman nunca ter existido. E isso funcionou mais ou menos. O Batman até deixou de existir, mas o Bruce Wayne não. E ele acabou sendo atraído novamente pelo anel do Lanterna Branco. Então, de verdade, o desejo do Vandal Savage não realizou e no final só prejudicou ele. Então, o Batman percebe que ele é o Batman e dá um socão na cara do Savage por causar tudo isso. O vilão diz que já foi punido demais pelo anel e se pergunta por que diabos não consegue matar o morcego utilizando o anel. Então surge o Seda e explica que o Batman não pode ser morto pelo anel porque está sob juramento. O programa abre um portal para outras dimensões e Savage se atira para sair dali. O Batman vai logo atrás dele e temos esse super painel top demais do Batman viajando entre várias épocas tentando caçar o Vandal Savage. Então, o Batman finalmente consegue o anel e ao segurá-lo novamente, ele volta à sua dimensão. O Asa Noturna fica feliz da vida ao vê-lo novamente, e o Batman contente por ter voltado. O morcego entrega o anel do Lanterna Branco para a tropa dos Lanternas. E o herói então assegura que está mesmo em sua terra. E tudo parece bem. Contudo, falta o Savage. E o Batman se pergunta onde que ele está. O anel do Lanterna Branco o jogou de volta ao passado, na época do Velho Oeste. Ele aparece bem na frente do Jonah Rex e assim é preso. Voltamos para Gotham no presente. O Batman retorna ao museu da cidade e entrega o ovo Fabergé de volta ao seu lugar. Os policiais que estão na ronda não sabem exatamente como que o ovo voltou ao lugar, mas um deles imagina que é por causa do Batman e agradece ao universo por existir alguém como ele. E assim, temos essa última página da HQ com o Batman na frente da lua. E assim, a HQ termina. Então galera, essa foi a saga de quando o Batman virou Lanterna Branco.
e eu confesso pra vocês que foi muito divertida. Eu, quando comecei a ler a HQ, não pensei que o Bendis fosse fazer uma história tão boa assim. Mas esse negócio do Anel do Lanterna Branco com o Batman realmente me atraiu e fez a história valer muito a pena. Eu só lamento que o Batman não chegou a utilizar muito o poder do Lanterna Branco, e gostaria muito de ver isso no futuro. E outra coisa que foi espetacular nessa HQ foram os desenhos. Esse ilustrador se chama Darrington e ele tem uma pegada muito Darwyn Cook, o que pra mim já é significado de 10/10, e ele mandou muito bem. Enfim, Batman Universe está aprovado e vale muito a pena ler e ter na própria coleção. E esse foi o final da saga da HQ do Batman Lanterna Branco. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem as suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!